Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live promovida pelo curso e Colégio Objetivo, sempre trazendo para você aqui um tema da atualidade, um assunto que tem tudo a ver com os nossos dias. E para você que vai prestar o vestibular da FUVEST, a obra 9 Noites, de Bernardo Carvalho, é leitura obrigatória. Vou fazer aqui um spoiler, mas não me queira mal por isso. Se você ainda não leu o livro, eu posso só dar uma dica. O romance conta a história verídica do antropólogo americano Buell Quine, ele que é um estudioso, ou era um estudioso, de tribos indígenas no Brasil e que se suicidou nas matas do Xingu nos anos 30, aos 27 anos de idade. A partir de uma pesquisa minuciosa, o autor Bernardo Carvalho apresenta elementos que podem ser cobrados nos vestibulares. E é esse exatamente o tema da live de hoje. Intertextualidade e interdisciplinaridade, em 9 Noites, de Bernardo Carvalho. E para falar sobre esse livro e reforçar o conteúdo aprendido com a leitura de 9 Noites, já está aqui chegando a nossa live, a nossa convidada de hoje, a professora Lu Cunha. Lu, que dá aula de literatura, sabe que é imperdível, né? A aula da Lu. Lu, sempre um prazer te receber aqui. Aliás, a primeira live foi feita com você. E a primeira a gente não esquece, né, Lu? Obrigada por hoje, por ter vindo aqui compartilhar o seu tempo e os seus conhecimentos aqui com a gente, Lu. Eu que agradeço, Malu, o convite. E realmente a primeira live a gente nunca esquece, né? Foi uma live assim emocionante, muito bom. E muito bom te encontrar de novo, como sempre, Malu. E falar de livros, né, Lu? É uma paixão nacional, minha e sua, né? Para mim é mais do que apenas uma paixão, né? Uma profissão, né? É verdade. Ô, Lu, 9 Noites é uma leitura obrigatória da FUVEST, né? E é um autor contemporâneo, né? É a primeira vez que essa obra entra na lista da FUVEST? Sim, sim. O Bernardo Carvalho é uma novidade na lista de todos os vestibulares. Nem Unicamp, nem outros vestibulares que têm listas de leitura obrigatória colocaram o Bernardo Carvalho em algum momento, né? Então é a estreia dele, acho que uma excelente pedida, uma excelente escolha da FUVEST. Agora, convenhamos, Luiz, sejamos muito sinceras, não é uma leitura fácil. Para entender, né, você tem que ter aí muita atenção para prestar atenção nesses narradores, né? Começa que o livro já tem 2 narradores, então tem que ter muita atenção com isso, né, Lu? Exatamente. A gente consegue diferenciar os 2 narradores com uma certa facilidade, porque o tipo de letra é diferente. Então, quando a gente tem as cartas do Manuel Perna, a letra é em itálico. E quando a narração que eu chamo de narrador, investigador, jornalista, porque ele é tudo isso. Aí a letra é redonda, isso facilita bastante. Então aí já é algo importante que chama a atenção aí do aluno. Agora, Lu, por que a gente conferiu a essa live esses 2 temas? A interdisciplinaridade e a intertextualidade. Por que exatamente essas 2 expressões? A interdisciplinaridade é porque os vestibulares, normalmente, eles fazem o seguinte, eles pegam, por exemplo, um trechinho do livro e fazem uma questão de geografia, uma questão de história, uma questão de biologia. Isso já aconteceu com Guimarães Rosa, já aconteceu com Vidas Secas. Né? Então, na verdade, é interdisciplinaridade só porque eles pegam um trecho desse livro e fazem uma questão sobre malária, por exemplo. Tá? Agora, a intertextualidade é quando você tem um texto que já existe e ele é resgatado por um texto novo, dando a esse texto que já existe uma nova leitura, ou às vezes não, né? Retomando apenas a informação que ele já passava no seu texto original. O problema da intertextualidade, é que se você não conhecer o texto original, né, então vamos supor, no Quincas Borba do Machado de Assis, no Quincas Borba você tem lá o Machado se referindo a Shakespeare, como ele se refere em toda a obra dele. Se você não conhece Shakespeare, você não vai conseguir perceber a intertextualidade. Mas o vestibular pode
colocar, por exemplo, um trechinho, né, do texto original, um trecho do livro que está recuperando esse texto, e fazer uma questão vinculando os dois, né? Daí eu acho realmente importante. Agora, como que você acha que o conteúdo dessa obra pode ser cobrado no vestibular? Então, o livro ele tem muita coisa para ser cobrado. Então, hoje a gente vai falar sobre esses dois aspectos, né? A intertextualidade e a interdisciplinaridade. A intertextualidade, Malu, olha, eu fiz aqui, não sei se dá para você ver, né? Tem umas, tá vendo, umas marquinhas? Isso tudo aqui são referências intertextuais que eu encontrei, capaz de ter mais uma ou outra perdida aí que eu passei sem perceber, né? Então, por exemplo, se você pega logo o começo do livro, né, o narrador ele explica por que ele escolheu contar a história de todo mundo fala Buell Quain, mas a pronúncia seria Bill Quain, né? Bill Quain. Bill Quain, né? Nossa, então eu li errado, me perdoe. Mas estamos abrasileirando, não tem problema. Eu também falo Buell Quain, que eu acho mais simpático, mas Bill seria a pronúncia. Então vamos chamá-lo de Buell Quain mesmo, ele não está aqui para reclamar mais, então não tem como falar. E aí o narrador ele começa explicando por que ele teve a ideia de onde ele tirou essa ideia. E a ideia para ele escrever, ou para ele investigar a história do Buell Quain, foi um artigo da Marisa Corrêa, uma resenha, né, que ela publicou no jornal Folha de São Paulo, falando sobre a história de Kurt, agora ela vai, Nimuen Daju, tá? Eu não sei se é assim que fala, mas vamos assim. E aí ela fala, né, aliás, ela começa a resenha dizendo o seguinte, que um amigo dela perguntou se era muito perigoso vir para o Brasil, e ela fala para o amigo, porque o filho do amigo viria para o Brasil estudar os índios, e ela fala para o amigo, não acontece nada, não tem perigo nenhum. Aí ela lembra da história da morte do Buell Quain e desse Kurt Nimuen Daju, tá? E o narrador, ele leu essa resenha, e aí ele foi buscar informações sobre o Buell Quain, por que ele tinha se matado. Inclusive, ele vai conversar com a Marisa Corrêa, que era uma antropóloga da Unicamp, já falecida em 2016, né? Então, ele parte de um texto de jornal para escrever, né, a sua história, né, a sua pesquisa, porque inicialmente é uma pesquisa, ele fala isso. Eu estou fazendo uma pesquisa, não é um romance, mas depois, quando ele vai investigar, ele fala para as pessoas, eu vou escrever um romance, e no fim, aquilo que seria originalmente uma pesquisa vira realmente um romance. Por quê? Ele não chega a nenhuma conclusão, ele não consegue definir por que o Buell Quain se matou. E se a gente pensar nas pesquisas, né, universitárias, se pensar num mestrado, num doutorado, quando você defende uma dissertação ou uma tese, você propõe um problema e apresenta a solução. Sim. Ele não conseguiu, porque ele não tem como resolver o problema do motivo que teria levado o Buell Quain ao suicídio. Então ele resolve transformar aquilo que seria uma pesquisa, originalmente, né, pelo menos é isso que ele conta, ele resolve transformar num romance, tá bom? Então, assim, esse é um processo já intertextual, logo de cara a gente tem essa questão de intertextualidade aqui. E aí depois, Malu, a gente vai ter muitas referências intertextuais. Então, vou citar algumas aqui, não vamos citar todas, que não vai dar tempo no nosso tempo hoje. Mas, assim, por exemplo, ele fala em Gilgamesh, né, ou Gilgamesh, como alguns falam, que é um poema babilônico, né? Segundo informações, é uma das obras mais antigas da literatura universal. Alguns dizem que é do século VII a.C., outros dizem que é do século X a.C., foi escrito em pedras e tudo. E nesse poema, aliás, esse poema, Gilgamesh, o tal do Bill Quain, né, ele teria lido esse poema na universidade, teria se interessado por ele. Isso é o que o narrador conta para a gente. E nesse poema, a gente tem uma história muito curiosa que dá para a gente casar com o livro. A gente tem o Gilgamesh, né, ou, como eu já falei, Gilgamesh, tanto faz, as duas pronúncias são adequadas, e ele acaba sendo, os deuses acabam criando um amigo para ele, né, chamado Enkidu, e o Enkidu é um homem selvagem que vai fazer companhia para Gilgamesh, mas ao mesmo tempo que vai fazer companhia, vai tomar conta dele para ele não fazer bobagem, né? E esse Enkidu passa a ser um duplo, né, do Gilgamesh. No livro, né, no Nove Noites, um grande problema que a gente tem é o duplo.
nós temos o Buell Quinn, antropólogo, um homem muito certinho, muito correto, mas existe um outro Buell Quinn que ele recusa, né? Que ele rejeita. Quer dizer, é um outro eu dele que ele rejeita o tempo todo, que seria, numa concepção dele, um eu que lhe é desagradável. Tá? E essa questão do duplo, né? Essa questão, digamos assim, de você ter um outro eu, né? Que te faz companhia, mas que te incomoda também, a gente tem no Gilgamesh. Então dá para vincular, né, o texto, o poema babilônico, que acontece com o Buell Quinn, né? E aí vai, uma outra obra que o livro diz que o Buell Quinn tinha na mala, né? Então, além dele ter lido o Gilgamesh, ele também tinha na mala um livro do von Stinen, né? Que é um tratado sobre expedições no Xingu, né? Só que é uma obra do século XIX, né? Isso estava na mala dele. E é o que o Buell Quinn acaba fazendo, né? Quer dizer, isso é só o início. A gente tem muito também... Você assistiu, Malu, um filme chamado Fitzcarraldo? Sim, assistiu Fitzcarraldo, aquele filme que o Mick Jagger começou a participar e desistiu? Sei. Milton Nascimento está no filme e tal. Ele faz uma menção ao Fitzcarraldo, porque ele faz uma menção. Segundo as investigações do narrador, o Buell Quinn, ele, onde ele ia, a primeira coisa que ele procurava é um piano. Né? Era um piano, procurava um piano. E o narrador contou isso, né, para Marisa Corrêa, e ela falou, nossa, isso daria um filme. E o narrador pensou, Marisa Corrêa deve ter imaginado o filme Fitzcarraldo. Né? E no Fitzcarraldo, o que você tem? Você tem exatamente essa exploração, é uma expedição pelas terras indígenas, né? E a exploração da Amazônia por um maluco, né? Que, na verdade, o nome dele é Fitzgerald, não é? O sobrenome, porque Fitzcarraldo é como os índios chamavam esse tal de Brian Fitzgerald. E ele era um doido, né? Ele só investia em coisas completamente alucinadas, e a alucinação dele no filme é justamente uma casa-ópera, um teatro-ópera, né? No meio da Amazônia. E isso é uma loucura, né? De uma certa forma, o cara ele até tem um navio, uma embarcação, você deve lembrar disso no filme, tem a embarcação e tal. O filme, eu acho, assim, simplesmente horroroso, né? Respeito, mas... É difícil. Lu, mas, por exemplo, então ele vai buscar referências, é esse jornalista que vai se misturando com outro narrador, e assim, o que me chama a atenção, Lu, e eu queria perguntar isso para você, será que essa questão indígena, que hoje está tão em voga, e aí pensando no vestibular, será que, por exemplo, pode entrar como pano de fundo essa questão indígena para ser cobrada numa das perguntas? Pode. Por exemplo, você tem... o livro faz várias menções ao Estado Novo, e não só ao Estado Novo, mas faz menções, por exemplo, a todos os benefícios que o governo, não é, brasileiro dava a algumas pessoas no sentido de explorar, não é? Essa região que a gente chama de Xingu, ali, uma parte do Alto Amazonas e coisas do tipo. Então, o governo dava, inclusive o pai do narrador, né, ganhou terras, né, conquistou algumas terras. As terras eram vendidas a preço de banana, no sentido de vamos civilizar esta região. E aí o que aconteceu? Os índios foram sendo empurrados, e isso é um questionamento que o narrador faz. O que os índios foram fazer no Xingu? E aí ele mesmo explica, eles foram empurrados para lá, né? Porque eles foram sendo levados, né? Vão indo para lá. Agora, é um livro, já que você tocou na questão indígena, é um livro que é muito diferente, por exemplo, de um romance lá do romantismo do José de Alencar, em que o índio é idealizado, em que o índio é todo perfeito, maravilhoso, encantador, forte, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi, né? Como diz o Gonçalves Dias. Este índio aqui é um índio que, em alguns momentos, é pilantra, sabe? É interesseiro. Tem uma situação, o narrador ele vai entrevistar os índios, porque ele quer tirar dos índios informações sobre o suicídio do Buell Quinn, e o chefe lá, indígena, diz assim para o narrador, esse gravador aí, eu quero um gravador, eu preciso de um gravador. Aí ele fala, não, mas esse gravador é meu, eu estou precisando para trabalhar. Ele fala, não,
Você não entendeu, eu não quero esse gravador. Você vai para São Paulo, compra um novo e me manda. Sim, então, simples assim. Simples assim. Então, assim, é um livro que, sinceramente, claro, você tem todo esse processo de uma certa orfandade dos índios. Eles estão órfãos. E como eles estão órfãos, que é uma coisa que ele fala, os índios buscam, não é? Em qualquer pessoa que se aproxime deles, essa relação de pai e filho, não é? Então, olha, como nós somos vítimas de todo um sistema, você que está vindo aqui me visitar, você tem obrigação de cuidar de mim, né? Então, é um livro que desidealiza o índio, não é? Eu acho que isso é bem chocante, não é? no livro, não é? Lu, e você acha que o fato de ser, o Bernardo Carvalho, ele é jornalista, e aí ele vai narrando e tudo mais, e aí, conforme ele mexe nos temas, é como se, assim, obrigasse o leitor, se ele não conhecer, que ele vá buscar referências, por exemplo, nesse filme que você está falando, no poema, e deve ter outros fatos aí, né, que você pode narrar para a gente, mas será que é quase como se fosse uma sugestão, ou tipo, fica a dica, né? Vai lá e procura o que é sei lá, uma outra referência histórica, ou um jeito de falar no Brasil, não sei. Eu acho que é assim, despertar a curiosidade para você conhecer muita coisa de passado que você não conhece. Não é? Nesses dias de Black Friday, eu recebi uma piadinha, uma brincadeira, né? Black Friday do mapping. Mapping. O povo não sabe. Essa moçada que trabalha com a gente não sabe o que é o mapping. Você sabe, Malu, eu também sei o que é o mapping. Não é? Não sei, não. Sim, venha correndo o mapping. Então, assim... eu acho interessante, porque ele não fala do mapping, tá? Antes que alguém... Tá. Vou achar assim, a Lu falou do mapping. Não tem o mapping no 9 Noites, não tem. Mas sabe o que tem no 9 Noites? Que a gente lembra, não de estarmos vivas nessa época, mas porque apareceu, ficou reprisando na televisão infinitas vezes, o seriado Perdidos no Espaço. Né? O seriado original. Né? Tem até uma nova versão de Perdidos no Espaço, que é interessante, mas nada igual àquela original, né? Da família Robinson. E aqui ele fala, né? Houve o Chiquinho das Vitoriosas é o nome da fazenda, e o Chiquinho das Vitoriosas desapareceu, que era o dono da fazenda, desapareceu voando, né? Com o avião dele. E aí vai todo mundo na fazenda, a família tá lá, todo mundo preocupado. E o narrador, nessa época, ele era um menino ainda. Né? Ele era um menino, e ele era um menino que ia muito pro Xingu com o pai dele, porque o pai dele estava negociando terras ali naquela região. E nessa situação, todo mundo ali preocupado, puxa, o Chiquinho das Vitoriosas morreu, né? Ou não morreu. Ele fala que o ambiente era de uma escuridão, era de uma penumbra, era um ambiente tão inóspito como o ambiente do seriado Perdidos no Espaço. Quem não viu Perdido no Espaço não consegue vincular, né? Então, até estimulante para você assistir o seriado original, né? Outra coisa que ele se refere aqui também isso também na minha época já estava quase acabando, quando eu era criança, fotonovela. Lembra de fotonovela, Malu? Não é da minha época. Aí também você já está exigindo demais, Lu. Malu! Fotonovela. A revista Sétimo Céu, não é? A revista Sétimo Céu. E as fotonovelas, para quem está me ouvindo e não sabe, não é, o que são as fotonovelas, eram fotografias, né? É como se fosse... quadro a quadro, né? Assim. Quadro a quadro, e punha um balãozinho, a personagem. Então, os atores faziam cena, assim, faziam pose, melhor dizendo. Então, fazia pose. Fica assim, bate. Aí vinha o balãozinho, oh, meu Deus, coisa do tipo. E uma vez o narrador e o pai acabaram sofrendo um pequeno acidente lá com o avião, e eles se hospedaram num hotel, e justamente esse hotel estava sendo usado para as gravações da fotonovela, para a revista Sétimo Céu. E aí, uma coisa interessantíssima, o pai do narrador, que era, digamos, um tanto quanto mulherengo, se envolve com uma das atrizes da fotonovela, e o pai do narrador apresenta o narrador, olha, esse aqui é o meu filho, ele é bisneto do Marechal Rondon. E aí você já tem um outro link do livro com o Marechal Rondon. Né? E aí você tem que lembrar, você tem que conhecer, né, um pouco do que
do que foi o Marechal Rondon, considerado o pacificador, o conquistador dos sertões, né? E todo o trabalho do Marechal Rondon com os índios. Você acabou de fazer uma referência aos índios. Então, ele vai fazer a referência ao Marechal Rondon também. Aliás, você sabe que Rondônia chama-se Rondônia por causa do Marechal Rondon. Tamanha a importância do Marechal Rondon, né? Ô, Lu, mas desculpa interromper, mas assim, por exemplo, vamos pegar esse caso aí da revista Sétimo Céu, como que isso vai ser cobrado no vestibular para o aluno, né? O que a revista Sétimo Céu, que está dentro da obra do Bernardo Carvalho, como é que ela vai ser cobrada? De que forma? Você consegue me dar um exemplo para eu entender? Eu acho meio difícil eles cobrarem a novela Sétimo Céu. É mais provável eles cobrarem, por exemplo, outros aspectos que são mais notórios. Mas uma coisa que eles poderiam fazer é colocar uma imagem, né, tirar um pedaço de uma fotonovela, colocar na prova aquela imagem e vincular com um enredo, né, em que momento o aspecto da fotonovela foi explorado no livro. E é explorado, em termos de enredo, para o narrador mostrar como é que o pai dele também vivia se envolvendo com mulheres assim, muito aleatoriamente, de qualquer jeito, inclusive acaba sendo vítima, economicamente falando, de uma última mulher com a qual ele se envolve, né? Então, pode ser nesse caminho, né, que eles coloquem. Quer dizer, por isso que eu te falei, a intertextualidade, ela é um problema, porque você tem que saber a origem. Então, como a gente tem os vestibulantes com uma média de 18, 20 anos, tá? Eles não vão conhecer essas coisas. Então, eles podem colocar um trecho do texto original ou da fotonovela, como a gente acabou de citar, e fazer um vínculo com a narrativa, pedir para o aluno, né, o candidato, fazer um vínculo com a narrativa. Isso pode acontecer. Agora, por exemplo, quando ele cita, por exemplo, você estava me dizendo que, antes da gente começar essa live, você estava falando que ele cita o universo rodriguiano. Então, por exemplo, aí o aluno tem que entender o que essa expressão significa, né, o contexto disso tudo, e aí ainda aprender sobre Nelson Rodrigues. Quer dizer, o conhecimento do aluno vai ampliando, né, Lu? Vai aumentando. É um momento em que a gente tem uma história, o narrador conta para um amigo que talvez o Buelquen, a esposa do Buelquen, tenha traído o Buelquen com o cunhado. Tá? E aí o amigo vira pro narrador e fala, mas isso é muito rodriguiano. Ora, de onde vem a expressão rodriguiano? Vem do Nelson Rodrigues, das histórias, né, que o Nelson Rodrigues escrevia, que eram histórias muitas vezes, aliás, até tidas como pornográficas, né? O próprio Nelson Rodrigues se caracterizava dessa forma. Então, assim, se você não souber quem foi Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues, ele é importante no sentido, em vários sentidos, mas para hoje, vou destacar isso, Nelson Rodrigues é muito importante, o marco da modernidade no teatro brasileiro é do Nelson Rodrigues, com a peça Vestido de Noiva, né? E, aliás, tem um livro lindo do Rui Castro, que chama O Anjo Pornográfico. Exatamente. Que é lindíssimo, e ele explica muito a obra do Nelson Rodrigues, né? Então, aí, uma sugestão. Exatamente. E o Nelson Rodrigues teve uma vida, assim... O Nelson Rodrigues dava para ser personagem de uma das novelas que ele criava, não é? Ou das peças de teatro que ele criava, das crônicas e coisa do tipo. Então, a expressão rodriguiano, não é? Então, como é que isso pode cair na prova? O examinador pode colocar um trecho explicando Nelson Rodrigues e pedir em que aspecto o narrador, né? Aliás, o amigo do narrador, nesse caso, usou a expressão rodriguiano. Tá? Então dá. Mas tem que colocar alguma informação, porque também Nelson Rodrigues, alguns conhecem por causa do teatro do Nelson Rodrigues, mas não é de conhecimento escolar. E também aí você vai de Nelson Rodrigues, você vai para Drummond também, é isso? Mas aí Drummond a gente tem que pegar aqui. Na verdade é o seguinte, o livro Nove Noites, ele abarca tempos de guerra, né? Então o Buelquen, ele se mata em 2 de agosto de 1939.
2 de agosto de 1939 é a data da carta que o Einstein escreve ao presidente Roosevelt, alertando para a possibilidade da bomba atômica. Né? No mesmo dia que o Wellcome se mata, o Einstein mandou a carta para o Roosevelt. Então, o Wellcome, na verdade, ele acaba não vendo a guerra. Mas a história já está ambientando para a gente a questão da Segunda Guerra. E depois, lá para frente, ele vai falar sobre os ataques terroristas, né, e toda essa guerra contra o terrorismo que a gente, de uma certa maneira, vive até hoje. Então, e nesse sentido de falar das guerras, o narrador, investigador, jornalista, ele vai falar sobre os ataques terroristas ao World Trade Center, né? O famoso 11 de setembro. Daí já traz para cá a atualidade total, né? Quer dizer, é a interdisciplina, né? Quando se mistura mesmo, é interessante. Agora está ficando mais claro para mim. Porque, olha, veja, eu tenho um tempo que é o tempo em que Wellcome viveu. Sim. Tá? Aqui no Brasil. Embora ele faça menção à história dele lá nos Estados Unidos e tal, mas é em especial o Wellcome no Brasil. Tá? 1938, 1939. E, inclusive, deixa eu fazer uma observação, tá? Que eu acho isso importantíssimo. O Carnaval de 1938, o Wellcome foi passar no Rio de Janeiro. Tá? E o narrador, ele conta que justamente um filme da Carmen Miranda tinha sido lançado, que é O Que É Que a Baiana Tem, aliás, a música, né, O Que É Que a Baiana Tem, e estava fazendo muito sucesso. Há uma falha aí, porque o filme da Carmen Miranda ele vai ser lançado só em 39, mas ele colocou 38, a gente faz de conta que não sabe a data e engole. E logo abaixo ele fala que nesse mesmo carnaval de 38, Madame Satã fez muito sucesso. Madame Satã era um travesti muito envolvido com a malandragem carioca, muito envolvido com uma criminalidade também, e no carnaval de 38 ele ganhou um concurso de fantasias, uma fantasia, um morcego, morcego nordestino, cheio de lantejoulas vermelhas, bem, bem demoníaca. E eles vão perguntar para mim, o que tem a ver a Carmen Miranda e Madame Satã? O narrador conta que Wellcome veio passar um carnaval no Rio de Janeiro, isso em 38, tá? Justamente quando Carmen Miranda fazia sucesso com o filme e a música do Caymmi, e o Madame Satã também fazia. São duas representações sociais muito distintas. Carmen Miranda, ela corresponde àquilo que o mercado cinematográfico, por exemplo, na época exigia ou queria, e vem bem naquela perspectiva da correção, né? Ela é o modelo correto. E Madame Satã é a incorreção. Claro, dentro de um determinado contexto ali. E aí a gente vincula com aquela questão do duplo que eu acabei de comentar, né? Existe um Wellcome correto e, entre aspas, um Wellcome incorreto que ele não aceita. Né? Então, seria o Wellcome certinho, seria vinculado à ideia de Carmen Miranda. E o Wellcome erradinho seria vinculado a Madame Satã. Mas isso em 38, quando ele vem passar um carnaval aqui. Aqui não, perdão, no Rio de Janeiro. E o narrador, ele vai falar pra gente, quando ele vai... Então, veja, eu estava falando dos tempos. Então, eu tenho um tempo da história do Wellcome, que é 1938, 39... E o narrador, jornalista, vai fazer as investigações e ele acaba viajando aos Estados Unidos procurando informações. E justamente quando ele chega aos Estados Unidos, ele fala assim, eu não tinha visto Nova York sem as Torres Gêmeas. Né? E ele cita o World Trade Center também, Malu, porque quando ele estava fazendo toda a pesquisa dele, o narrador ele mandou uma correspondência para uma... Aliás, ele entrou em contato, correspondência é outra coisa. Ele entrou em contato com uma repórter norte-americana especialista em encontrar gente desaparecida. Porque ele estava querendo procurar parentes, encontrar, aliás, parentes do Wellcome ou do cunhado do Wellcome ainda. E ele entrou em contato com essa jornalista e depois ele perdeu o contato porque veio o ataque terrorista. Ele nunca mais viu a jornalista. E aí ele vai falar das Torres Gêmeas. Então, são dois tempos distintos. 1938, né, 39, e 2001, as Torres Gêmeas. E aí você me perguntou do Drummond. Cheguei lá, muita calma. No Elegia 1938, que é um poema que está no livro Sentimento do Mundo, do Drummond, eu vou pegar só o finzinho, tá? Que é a passagem que ele usa no
no Nove Noites, né? Ele diz assim: coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Tudo bem? Olha, isso que fantástico. É um livro riquíssimo, né? E você sabe que o World Trade Center, um pouco antes do atentado de 2001, acho que em 93 ou 1994, agora não estou bem certa, teve um terrorista que foi lá com um caminhão cheio de dinamite e explodiu na garagem. Só não caíram, as torres não caíram naquela ocasião porque ele errou a coluna, ele colocou numa coluna errada. Teve um estrago danado, muita gente se feriu, né? Mas não caiu. Isso acho que em 93, 94. E em 2001, o tio desse cara é um dos mentores do ataque terrorista ao World Trade Center. E claro, não foi praticamente alguém pilotando o avião tentando dinamitar sozinho a ilha de Manhattan. Foi isso que aconteceu. Ô Lu, mas então como é que a gente explica, por exemplo, agora ficou muito claro, né, essa presença de um fato recente que se junta com um fato mais antigo. Mas aonde que entra a interdisciplinaridade e a intertextualidade exatamente nesse fato, só para compreender? Não, veja, Malu, intertextualidade é com alguns textos, com algumas referências que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, a intertextualidade com o Drummond, sim, isso é intertextualidade. Agora, a interdisciplinaridade, o World Trade Center é um fato histórico. Então, na prova de história, eles podem pegar o trechinho que ele fala do World Trade Center e fazer uma questão sobre o terrorismo. Ou então, na parte de biologia, porque ele fala muito de muita doença, na parte de biologia, o tal do antrax. Você lembra das cartas que foram mandadas? Sim. Não é? Se não me engano, eram 5 cartas mandadas com o antrax, e o antrax tem um vínculo com a história de muito tempo atrás. Na Primeira Guerra Mundial, a Finlândia usou o antrax como arma biológica, como arma biológica. Depois, na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética desenvolveram um monte de antrax, mas eles disseram que não usaram. Então, era uma arma realmente biológica. E o antrax, ele cita o antrax aqui, por quê? Olha só que interessante. O narrador, investigador, jornalista, procurando por familiares, né, pessoas lá da família Quen, da família Kaiser, ele envia cerca de 150 cartas para pessoas que ele encontrou numa lista telefônica com o sobrenome Quen, com o sobrenome Kaiser. Tá? E ele não teve muitas respostas, e ele justifica por causa da correspondência que tinha sido enviada com o antrax. E as pessoas não abriam cartas, ficavam com medo de abrir carta e tal. O antrax ali se morre. Né? Então, dá para fazer uma questão de biologia, e até mesmo de história com a questão do antrax. Ô Lu, mas assim, olha, pensando nesse nosso ano, né, de pandemia, né? Puxa vida, se ele entra nessa questão da biologia, sei lá, malária, mesmo que sejam outras doenças, isso e aquilo, sei lá, tuberculose, né? Você falou aí, ou pode ser lepra, não sei, se ele mexer com outros assuntos relacionados à biologia, pode remeter para esse ano de 2020, não pode? Ou pode. Não, isso não pode entrar porque está muito recente? Não pode. Você sabe que você falou de lepra, tuberculose, porque são questões que ele lança, né? Os índios tinham lepra, o próprio Belquen parece que tinha lepra, que é uma coisa que não fica muito definida, mas lepra, tuberculose, malária, sífilis. Ele fala de sífilis. Você sabe que a sífilis, nos países em desenvolvimento, um desses países é o Brasil. A sífilis é uma doença que está, assim, muito intensificada nos últimos anos. Né? Então, dá para fazer um comparativo, sim. Né? Então, por exemplo, sífilis, uma doença que a gente achou, sabe, estava lá quieta, não ia mexer mais, né? Outras doenças que a gente teve mais recentemente, que também estavam quietas, mas apareceram de novo. E esse Covid-19, né? Quer dizer, em que pode aparecer uma questão, aí o professor de biologia poderia explicar melhor, né, no sentido realmente dos mecanismos das doenças, mas pode aparecer uma questão no sentido de como isso movimenta o indivíduo. Por quê? Veja bem,
Welquem talvez tivesse sífilis, ele tem sintomas de sífilis. E os índios, existem alguns índios que têm também provas de sífilis. Tem um dos sintomas da sífilis são os dentes de Hutchinson. Né? O que são os dentes de Hutchinson? O dente ele fica mais redondinho, parece um barrilzinho, e ele fica todo serradinho, como se tivesse uma serrinha. Tá? E os índios tinham. E aí, o Welquem pegou sífilis onde? No Carnaval de 1938? Pode ser, né? Porque ele se envolveu com uma mulher lá estranha. Ou pegou com os índios. Né? Então, assim, pode fazer um vínculo, né? Não é obrigatório, mas eu acho que eles vão deixar essa questão da Covid mais uma questão centrada para a Covid mesmo, não relacionar com 9 noites. Capaz de relacionar sífilis, que é uma doença realmente bastante intensificada no nosso país nos últimos tempos. Ô, Lu, e você acha que, por exemplo, essa questão também dos índios, né? E aí nós estamos falando de algo bastante antigo no Brasil, aí você tem o Estado Novo com Getúlio, que até, vamos dizer, ele incentivou a cuidar disso. Será que pode relacionar, por exemplo, o Estado Novo, outros governos militares, trazer para os dias de hoje? A questão política, por exemplo, entra também como interdisciplina? Pode, sim, aí entra na parte de história. Pode sim. Inclusive, a polícia política do Estado Novo perseguia os antropólogos, que é uma coisa que ele fala no livro. Havia uma antropóloga chamada Ruth Landes, que o livro cita, que pesquisava a cultura afro-brasileira e ela foi proibida de continuar. O próprio Welquem teve uma pesquisa que foi proibida, né? Porque o Estado Novo tomava conta, os estrangeiros, os antropólogos estrangeiros eram espiões, vamos cuidado com os espiões. Esses regimes ditatoriais podem, evidentemente, cair na prova, né, vinculando, né, a regimes ditatoriais que a gente tem até hoje. Né? O problema não é ser uma ditadura de direita ou ser uma ditadura de esquerda, o problema é ser uma ditadura. Eu acho que por aí eles podem lançar. Não é? Agora, por exemplo, a questão da geografia também, por exemplo, por eles, né, no Xingu, os índios, eram o quê? Os índios Craó, é isso? São duas pesquisas que ele faz. Ele faz com os índios Trumai e com os índios Craó. Né? É Craó que fala? Craó. São duas pesquisas diferentes. Ele caracteriza, não muito intensamente, mas ele caracteriza, assim, ele caracteriza chapadas, ele fala de, por exemplo, como o pai dele vive voando lá de avião, um cara totalmente responsável, o pai dele, ele fala das nuvens cúmulo-nimbo, ele fala sobre o cerrado, né, fala sobre desmatamento, né, então eles podem pegar um trecho do livro, em que ele fala do cerrado, do chapado, e pedir para o candidato explicar o que é um cerrado, o que é uma chapada, pode ir por esse caminho também. Ô Lu, olha que interessante, então é um livro importantíssimo, porque olha só, lendo uma obra do Bernardo Carvalho, né, o quanto essa obra, esse livro, conversa com outras disciplinas. Nós já passamos aqui pela poesia, pelo carnaval, pelas Torres Gêmeas, questão da geografia, biologia. Olha como ele se espalha, né, pelos assuntos. E química, deixa eu fazer uma observação de química. Aliás, deixa eu falar uma coisinha, eu acabei de abrir aqui, peguei um pedaço de uma coisa que está muito em voga, que são as fake news. Né? Mas antes das fake news, deixa eu falar de química. Houve um acidente da Varig, o voo da Varig, agora eu precisava achar aqui o número do voo, mas houve um voo da Varig do Rio de Janeiro até a França, até o aeroporto de Orly, e nesse voo alguém jogou um cigarro aceso no toalete e pegou fogo, a combustão espalhou pelo avião todo o monóxido de carbono e o gás cianídrico. O gás cianídrico impede, né, o oxigênio circular no corpo. Então, morreram praticamente todos os passageiros. Um sobreviveu e 10 tripulantes, né, sobreviveram nesse acidente. O gás cianídrico, monóxido de carbono, mas o gás cianídrico, uma questão de química. Aliás, foi o que aconteceu na Boate Kiss, infelizmente, naquela boate que tantos jovens ali faleceram, né, foi o que aconteceu na Boate Kiss. Então, uma questão sobre o gás cianídrico, ácido cianídrico, não na química
também pode aparecer. Tá? E deixa eu falar das fake news, Malu. Deixa, fala. A edição de 19 de fevereiro de 2002, 19 de fevereiro é uma data muito bonita, eu gosto muito dela. A edição do New York Times, de 19 Porque de fevereiro... você faz aniversário, é isso? Sim, senhora. Eu também sou de fevereiro também, mês abençoado. Gente boa, melhor safra. A edição do New York Times, de 19 de fevereiro de 2002, trouxe que o narrador está indo para os Estados Unidos para buscar informações ainda sobre o Brooklyn. E essa edição de 19 de fevereiro de 2002 foi distribuída no avião. E essa edição do New York Times anunciava que o Pentágono estava pedindo para os meios de comunicação disseminarem notícias, mesmo falsas, né? Que era uma maneira de atrair as audiências estrangeiras para eles. Então, as fake news, né, eram importantes, elas foram usadas aqui como estratégia contra o terrorismo. Olha, Lu, que interessante. Quer dizer, ele faz um passeio, mesmo quando você falou aí da Boate Kiss, né, Lu, é uma forma de você... Aliás, o livro, né, ele é assim, ele tem essa coisa, né, puxando lá para trás, mas ele traz para esse tempo e cria interesse, né, porque você é um jornalista falando, então, assim, você pensa em Boate Kiss, a vontade de ir lá pesquisar é grande, daí você fica, vamos dizer... eu acho que com mais vontade de pesquisar aquele assunto por ser uma coisa mais recente. Nossa, Boate Kiss, acho que eu ouvi falar. Então já cria esse interesse. Acho que facilita também para o candidato, né, Lu? Ele é muito interessante. Ele é muito rico de informações, sim, ou de citações também. Agora, eu vou ser muito sincera com você. A primeira vez que eu li, eu achei um livro difícil. Aí, a segunda vez que eu li, eu comecei a gostar um pouco mais dele. Na terceira vez, eu fiz uma coisa que eu acho que os nossos ouvintes, né, ou quem precisa ler o livro para frente, pode fazer para facilitar. Primeiro, ler as cartas do Manuel Perna, né, que trazem toda a relação de amizade entre Manuel Perna e Brooklyn. E depois, ler a parte do narrador e investigador, jornalista. Né? Talvez separar facilite um pouco a compreensão. O tema da amizade é muito importante neste livro, né? Tanto que você vai ter, por exemplo, outras referências intertextuais, Lord Jim, do Joseph Conrad, Moby Dick, lembra de Moby Dick, a história de Moby Dick? Sim. Você tem o Ahab, que é um capitão alucinado, que ele tem que capturar Moby Dick de qualquer jeito. A gente pode vincular com o narrador do livro. Por que pode vincular com o narrador do livro? Porque o narrador ele é obsessivo na busca da justificativa por que Brooklyn se matou. E, né, eu sei que a gente já daqui a pouquinho está encerrando, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho muito importante, que são as projeções no livro. O narrador, investigador, jornalista, muitas vezes se projeta no Brooklyn porque ele tem experiências semelhantes ao Brooklyn. Os dois viveram entre os índios, os dois achavam os índios desagradáveis em muitos aspectos. O ambiente inóspito, o ambiente feio. Os dois têm problemas de relações com os pais. O pai do narrador morreu de um mal, né? um mal, mas essa informaçãozinha que eu acho que pode ser importante. O mal de Creutzfeldt-Jakob. Nunca ouviu falar nisso. Ok, também não. Aí eu fui pesquisar. Que depois vai ter uma variação, que é a doença da vaca louca. Nossa! E aí, e esse mal de Creutzfeldt-Jakob, ele é mortal e é rápido. O cérebro fica esponjo, sabe? Vira esponjinha, né? E o mal da vaca louca é a mesma coisa. E como é que você pegava o mal da vaca louca? Comendo a carne de vaca contaminada pelos prions, né? Que são as proteínas infectantes. E o mal de Creutzfeldt também é a mesma coisa. Né? Então, assim, é um livro que tem muita informação mesmo, muita intertextualidade, muita interdisciplinaridade. Dava para fazer 5 provas da FUVEST com esse livro, com todas as matérias de humanas, pelo menos. Olha, muito bem, Lu. E assim, eu acho que a gente fez um passeio interessante, né, Lu? E agora eu preciso ler aqui um
um serviço que, assim, as pessoas que estiverem nos assistindo, né, e que forem prestar o vestibular e tudo mais, nós temos algumas dicas onde esses candidatos podem acessar, né? Lembrar que no portal do Objetivo você tem acesso aí a uma infinidade de assuntos que preparam para o vestibular. No Atualidades Online, por exemplo, tem uma análise profunda das obras literárias feitas pelos professores de literatura do Objetivo. A leitura da obra e a análise são fundamentais, né, Lu? Com certeza. Precisa interpretar, Malu. É mais importante interpretar do que saber a história. Vestibular não cobra historinha, tá? Muito bem, muito bem. E ao longo desse nosso projeto live, programada pelo Objetivo, abordamos várias temáticas com foco no vestibular. Isso é que é interessante, né? Então, tudo está disponibilizado, né? Mesmo essa nossa live de hoje, nas nossas plataformas oficiais. Tem muita dica de literatura e de outras matérias. Só olhar lá e vale a pena assistir ou rever. Ô Lu, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, o seu tempo. Sempre eu agradeço o tempo, né, Lu? Porque hoje o tempo está tão importante para a gente, né? Tudo é uma questão, não é, Lu? Então, assim, agradeço a sua generosidade de compartilhar o seu tempo e os seus conhecimentos aqui. Então, numa última frase, eu consigo mais um minuto, numa última conclusão aí, o que a gente pode falar sobre 9 noites, o que o aluno não pode perder de vista? Ele não pode perder de vista todo o processo, como eu acabei de falar, interpretativo da obra, tá? Não ficar focando nos acontecimentos, sabe? Ficar fazendo resuminho. Ah, ele levantou, ele saiu. Não. É o que representa a personagem ter se levantado, ter saído, essa questão do duplo e os motivos que talvez tenham levado o Buell Quinn ao suicídio. Um deles é a recusa a uma tendência homossexual que ele era o duplo dele que ele não queria aceitar. Mas isso não se resolve. É um livro que não... É um romance policial que não chega a definir por que o crime foi cometido. É como se ele te convidasse o leitor para participar do livro também, né, Lu? O que ele fala é o seguinte, logo no comecinho, você vai entrar num mundo em que a verdade e a ficção não têm mais os sentidos que te trouxeram até aqui. Então, o livro vai misturando verdade e ficção. Então, tem hora que você já não sabe verdade, ficção, e a vida está sendo assim, né? Eu acho que a gente está vivendo uma grande ficção com essa Covid toda, não é? É verdade, realmente. Lu, muito obrigada. Se deixar aqui, nós vamos ficando, né? Se eles ninguém cobraram tirar a gente do ar, a gente vai indo. É capaz de tirar a gente, já fizeram isso com a gente. Já. Obrigada, Lu, e até a próxima. Beijo. Vamos marcar mais lives. Obrigada. Com certeza. Beijo. Obrigada. Lu. Tchau. Beijo. Saudade. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.